Olá, seja bem-vindo mais uma vez, boa noite. Vamos nesse instante juntos continuarmos a leitura da carta de Paulo aos Tessalonicenses e agora iniciaremos aqui o capítulo 4 e enquanto a gente faz os preparativos aqui, aquieta o coração, convide a sua família, esforce-se, chama o filho, o pai, a mãe, o irmão. E vamos juntos na prática da leitura da Bíblia, conhecer um pouco mais do significado de Jesus para esse momento da terra. E nós nunca precisamos tanto de Jesus como nesses dias. Jesus é a esperança das nações e a terra precisa urgentemente do amor de Jesus. Então vamos lá, aquiete seu coração. Vamos lá. Eu não posso perder de vista o que nós dissemos ontem, que é a prática do amor que nos faz crescer em santidade. É o processo de santificação que Paulo vai usar aqui na frente agora. Ele usa uma palavra do Velho Testamento, hagios, santo, né? Só que ele vai usar a palavra hagiasmos, santificação, que dá a ideia não de algo estacato. Aconteceu, pronto, acabou. Jesus me salvou, eu já estou todo pronto. Não. Ele fala de algo contínuo no processo. Tá bom? Então eu não posso perder de vista isso. Quer ser santo? Quer viver a vida de santidade? Então ame. Conforme no verso 13, é esse amor de uns para com os outros que vai manter nosso coração confirmado em santidade, isento de qualquer medo e culpa diante do juízo de Deus que virá sobre a terra. Verso 1 do capítulo 4. Finalmente, ele está dizendo assim, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, grava isso. E então Paulo está mostrando que ele está exortando os irmãos e conversando com aqueles irmãos, não a partir dele, não a partir da filosofia presente na época, estoica, epicuraica, não a partir do moralismo judaico existente na época, não a partir do paganismo idólatra greco-romano, não. Ele está conversando com os irmãos a partir do que ele recebeu de Jesus. É a partir de Jesus. Que como de nós recebeste Jesus, assim como vocês receberam Jesus, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. A palavra que ele vai usar aqui para nós, a ideia é caminhar. E quando ele usa essa palavra aqui, caminhar do Senhor em Jesus, na prática do Evangelho, ele está trazendo à memória a ideia de que Jesus é o caminho. Por isso que no primeiro século aqui, eles, os cristãos, eram chamados os do caminho, ou seja, eles andavam na prática de Jesus, nas pegadas de Jesus. Então Paulo está dizendo, continueis a progredir, eu sei que vocês estão fazendo isso, imitando Jesus, então continue nesse caminho, nesse caminhar de graça, de amor uns com os outros, porque esse amor que vai melhorando a vida humana no chão da terra, é o amor que melhora. Quando a gente começa a amar, tudo melhora, a terra melhora, a natureza melhora, o cosmo melhora. Está tudo conectado e quanto mais amor no seu olhar que brota para fora, mais você melhora as suas percepções, melhora as suas relações. Aí, ó, eu quero chamar a atenção para aqui, ó, verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, 2 pontos. Né? Esta é a vontade de Deus. Aí põe assim, ó, a vossa santificação. É onde eu disse no início. Hagiasmos. Não é algo estacato, parado. Aconteceu, acabou, não. Tá vendo? Continueis a progredir. Esse progresso que ele disse nos versos anteriores, isso é o processo de santificação. Quando você vai imitando Jesus e amando uns aos outros, né? E ó, aí ele diz assim, que vos abstenhais da prostituição. Aí quando ele usa a palavra prostituição, porneia, ele está falando das imoralidades sexuais. Então aqui tem uma grande dificuldade de interpretação desse texto por conta do verso 4, que diz assim, ó, cada um de vós saiba possuir o próprio corpo
A palavra corpo aqui, ó, no grego é skeuos statai. Então presta atenção, essa palavra corpo aqui carrega alguns significados. Uma parte mais católica tem a ver com o corpo em si. Cada um sabe usar seu próprio corpo se tenha domínio do seu corpo, que controle o seu corpo. Tem uma outra linha de pensamento que dá a ideia de um pedido de casamento. Cada um saiba usar o seu corpo, fazer o pedido de casamento para o outro, porque a palavra corpo aqui significa um recipiente, um jarro, uma vasilha, um vasilhame. Então pode ser o meu corpo, grande parte pensa assim, eu mesmo controlando meu corpo, porque isso aqui é um recipiente onde o Espírito habita, né? Mas a palavra jarro pode representar um pedido de casamento, né? Que você faça um pedido de casamento com santidade, com honra, com decência. Mas eu quero pensar com vocês aqui, na perspectiva de que esse corpo aqui, esse jarro, esse recipiente, não seja apenas você, mas o seu cônjuge, ou seja, como se eu estivesse falando aos maridos, aos casados. Porque nós estamos vivendo aqui num tempo, se eu fosse pensar na mente de Paulo, nessa nova perspectiva de vida em Cristo Jesus, se contrapondo contra a sociedade do tempo dele, toda pervertida, onde até no mundo espiritual deles, nas relações com os deuses deles, grande parte tinha práticas sexuais para entrar em adoração aos deuses, onde a mulher era usada pelo homem apenas como um instrumento. Ele comprava a mulher, ele possuía a mulher e para satisfazer todos os desejos deles. E esse é um tempo difícil de guerra, de conflitos sociais, em que os mais poderosos poderiam fazer o que quisessem, satisfazer todos os seus desejos. E aí começava a defraudar o outro. Então eu quero dizer assim, eu quero trabalhar com vocês nessas duas perspectivas. Tá bom, pense em você, domine-se, controle-se, saiba usar o seu corpo. Mas pensa no seu cônjuge como vaso. Saiba usar, saiba trabalhar no seu casamento com decência e com honra. Sem prostituição, sem que um denigra o outro, defraude o outro. E aí nós vamos continuar. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, um processo contínuo, né? Que você se abstenha da prostituição, da imoralidade sexual, que você mantenha a sua vida em pureza diante de Deus. Deus nos chamou para isso. Então, aí Paulo já está rompendo aqui com aquele padrão daquele tempo. Qual o padrão daquele tempo? Que os mais poderosos não tinham uma, duas, tinham várias mulheres. O padrão de Deus é um homem ou uma mulher. Paulo já está rompendo aqui com aquela questão dos problemas, dos conflitos sociais, que os escravos, as escravas eram abusadas, que os homens tratavam as mulheres com parte mais frágil, que no caso dos judeus davam carta de divórcio às mulheres e deixavam-as com um P de prostituta na fronte. E ia para os níveis da sociedade e o problema se agravava. E aí Paulo está dizendo, se abstenha da prostituição. Não faça do seu corpo um instrumento de comércio. Não venda e nem compre o outro. Não faça isso. O corpo do outro não é para ser usado dessa forma. E nem muito menos o meu. Aí ele vem, né? Então, quando ele fala da prostituição, ele fala que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então, por que eu vou por que eu vou perpassar o meu próprio corpo aqui? Por conta dos versos seguintes. Por conta do verso 6. Olha no verso 6, ó. E que nesta matéria, que ele disse anteriormente, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Então não tem a ver com o meu corpo, tem a ver com o irmão, o vaso do outro, o jarro do outro. Eu não posso fazer isso. Eu não posso defraudá-lo. Então eu tenho uma esposa. Então eu não posso defraudar a esposa do irmão. Eu não posso entrar nesse caminho da prostituição. Que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Não com desejo de lascívia, tá vendo?
aquele desejo impuro, aquele olhar de cobiça maligno que alimenta na mente e no coração o desejo e olha para o outro e fala aquele é meu, aquela é minha, e sai esse antro, essa promiscuidade na terra como nós estamos vendo. Ou seja, o tempo de hoje está ficando pior que o tempo de antigamente. Antes pelo abuso, a mulher é escrava, hoje não, a mulher tem liberdade, mas perdeu-se o pudor. E aí eu quero chamar a terra de novo, você que está me ouvindo, e nós precisamos voltar para essa simplicidade de Deus. Porque isso purifica tudo. Então, nós precisamos entender, eu e você nesse instante, que a gente tem que aprender as sabedorias que a vida nos ensina. Então, por exemplo, se eu pensar na nossa relação, por exemplo, os humanos na Terra, por que a gente fala que a Terra não vai melhorar? Porque os humanos não vão sair de cima dela, só vão destruindo a Terra. Mas, por exemplo, esse momento de pandemia, em que o humano consumiu menos, poluiu menos, ficou mais restrito dentro de casa, grande parte, você percebeu que a natureza mudou? A atmosfera mudou? As praias mudaram, os animais aproximaram. Então você percebeu como que é maligno a ação humana sobre a terra? Agora traz isso para as nossas relações. Imagina agora quantas mortes, quantos adultérios, quantos crimes passionais estão cometendo em função de cada um não respeitar o limite e defraudar o irmão, ir para os adultérios, macular o seu leito. Então eu estou chamando todo mundo para a prática dessa santidade. Então eu penso em mim mesmo, então eu vou saber usar meu corpo. Satisfazendo os desejos do meu corpo? Não, com a minha nova consciência em Cristo. Se eu pensar que é o que eu quero pensar com você em matéria de relação conjugal, por favor, use a sua mulher da melhor forma possível. Em amor, em graça. Não faça como eles faziam antigamente e pegavam a mulher para satisfazer todos os seus apetites sexuais, independente dela. Não defraude o outro. Não defraude. Sejam santos diante de Deus nesse momento e busque isso aqui, ó. Aí, ó, não com desejo lascívio, como os gentios que não conhecem a Deus. E por que ele está falando como os gentios que não conhecem a Deus? Os gentios aqui era só apenas os gentios. Não, é todos aqueles que não conheciam Deus em Cristo Jesus e que continuavam vivendo as suas imoralidades, fazendo as coisas mais perversas no chão da terra. E de onde brota daí doenças e mais doenças, ódios e mais ódios, vinganças e mais vinganças, mortes e mais mortes. Que o digam as mulheres ao longo da história. Então, mais uma vez aqui, eu quero chamar a atenção para vocês de que Paulo, Pedro, quando eles estão escrevendo, e Pedro escreve bem isso também lá na carta dele, e ele vai falar para os maridos dentro de casa participarem da vida comum do lar, é porque Paulo e Pedro estão introduzindo, falando o amor de Jesus numa sociedade onde a mulher era simplesmente um objeto. A cultura hedônica descartável. E essa mesma cultura, assim, na subjetividade, ela tem voltado para os nossos dias, para uma sociedade que está se liquefazendo, se dissolvendo a cada dia nas relações. É preciso ter um padrão de graça. Então a graça de Paulo aqui, de Jesus, essa graça linda, maravilhosa, estonteante, que deixa a gente chocado, que choca o mundo, essa graça é a graça responsável que nos faz amar um ao outro. E que nesta matéria de saber usar o corpo aí, tá vendo? Ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então eu estou usando aqui, por isso que eu estou falando de casamento. Porque no verso 9, se você for um pouquinho mais comigo, ele vai dizer assim, no tocante ao amor fraternal. Aí ele já vai falar do amor entre os irmãos, Filadelfos. E se eu pegar esse texto aqui do verso 6 e lembrar lá de Hebreus, o escritor aos Hebreus dizendo, né?
do casamento, que nós devemos honrar, dignificar o nosso matrimônio, manter o nosso leito sem mácula, sem mancha, sem adultérios, porque Deus viu. Minha esposa não viu, meu esposo não viu, minha família não viu, ninguém viu, foi escondido, foi num país, foi numa cidade distante, foi lá num lugar distante, foi dentro de um motel, foi dentro de um lugar. Não, gente, Deus viu, os céus viu, o universo viu, os demônios viram. Você viu, sua consciência sabe, você não vai ter paz. Você tem que parar com essa dissimulação, com esse cinismo. Um dia a casa vai cair, seu pecado vai vir como um bumerangue sobre sua vida, vai te destruir. E quando você querer recuperar, vai ser tarde demais. Não vai ter espaço, eu estou te falando em nome de Jesus. Me escute aqui. É Deus que está falando, Paulo está dizendo. Não é palavra minha, não é palavra de Paulo, é palavra do Senhor Jesus. É essa nova vida em Cristo, amados, que supera todas as vidas na terra. Não tem sociedade que tenha um estilo de vida tão bonito quanto o de Jesus. Isso preserva a gente de tanta coisa. É o que está dito aqui. Deus viu e Deus vai vingar. E Deus vai vingar porque Deus é mau, é irado? Não. É porque seu pecado vai te achar. Não morre, não apaga da sua consciência. A não ser que seja por um processo de arrependimento, como eu tenho dito, perdão, amados. Recomeçar, novidade de vida. É você ser nova sociedade, nova vida em Cristo. Nova criação. Aí tem cura e tem perdão. Aí diz no verso 8 de Sarte, quem rejeita estas coisas, quem rejeita essa simplicidade, porque a vontade do humano, quase todo homem, eu vou falar de todo homem, de toda mulher, de fato, é ser um Davi, é ser um Salomão. É não ter um cônjuge, é ter 2, ter 3, ter 4, ter muitos. Mas isso não é o que traz saúde para a vida, para a sociedade. Isso só traz um prazer temporário à sua carne caída, este corpo de morte que adoece, que apodrece. Mas não traz saúde para o seu ser. Não edifica sua alma, não entra para a vida eterna isso. É o que Paulo vai dizer aqui, de Sarte. Quem rejeita essas coisas, amados, não rejeita o homem, rejeita sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Está vendo? Recipiente. Teodidaquei, Deus derramou o Espírito sobre nós. Está lá em Paulo. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Na carta aos Romanos, Paulo diz isso no capítulo 5. É a mesma coisa que eu sou habitado por Deus, a semente está aqui em mim. Então não dá para a gente sair negando isso em nós, essa nova consciência maior em Cristo. Não atropele isso. Você quer ser curado? Rejeita toda maldição na sua vida. E olha o que bem tem, e se você perceber, quem está num ambiente, numa cultura mais espírita, dessas regiões aqui do Médio Baixo de Quitionha, por exemplo, onde eu estou, o que você mais percebe são espíritos familiares que acompanham famílias inteiras assim, agindo na vida conjugal, destruindo casamentos através das relações sexuais ilícitas. Você tem que agora em Cristo quebrar isso. É não aceitar mais isso sobre sua vida, sobre sua família. Porque o sangue de Jesus está aí, então não rejeita. Escuta, medita comigo nisso. Busque daqui para frente, como nós temos feito aqui, essa vida de graça em Cristo, de santidade contínua. E o que nos faz santos é o amor. Porque se eu amo, eu não defraudo o irmão. Quem ama é que está cumprindo a lei. Quem pensa que está cumprindo a lei pela lei para satisfazer a justiça da carne, jamais está agradando a Deus. Verso 9. Eu vou continuar, ó. No tocante ao amor fraternal, tá vendo? Aí ele muda para a relação, né? Ele sai daquela, para mim, dos versos 3
do verso 3 até o verso 8, ele está falando especificamente aos maridos, aqueles que estão nas relações, que já têm uma relação. E se você quiser aplicar você ao seu corpo, também. Mantenha o seu corpo sob domínio e não defraude nem o seu corpo, nem o corpo do irmão, através da prostituição, que é venda, é comércio. Você está usando o seu corpo como moeda de troca. Então fujam. Os jovens, os adolescentes, fujam dessa linha, disso que o mundo está semeando. Busque uma vida santa diante de Deus. E não fique defraudando o irmão. Não faça isso. Verso 9. No tocante ao amor fraternal, amado, ele está dizendo, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis inteirados por Deus, instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros, é fato. E, na verdade, estáis praticando isto mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, já sei que vocês estão crescendo em amor, Paulo já elogiou isso várias vezes na carta. Aí Paulo fala assim, contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Olha o progresso aí, olha a continuidade. Você não nasce pronto. Você converteu, aceitou Jesus, creu em Jesus, não está pronto. Tudo agora é um processo, é mudança. A vida vai nos proporcionando situações em que eu agora vou aprendendo a admitir, vou aprendendo a ser honesto, verdadeiro, amoroso, cuidadoso, zeloso, benigno, entendeu? Alegre. Minha vida vai sendo transformada. E a diligenciar, essa palavra é importante, por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, cuida do que é seu, não fique intrometendo com a vida alheia, trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos. Ou seja, aí ele está tratando uma outra questão social. E eu quero trabalhar com você nesse instante. Não fique à toa. Trabalhe. E não fique querendo, usando o outro para ficar na preguiça. Não fica recebendo os irmãos da igreja, o donativo, enquanto você pode trabalhar e você tem forças para trabalhar. Não seja um sanguessuga. Vai produzir. Porque o trabalho dignifica o homem, honra o homem. E em trabalhando você pode ter seu emprego. E você trabalhando você tem o que comer. E você ainda pode ajudar o necessitado, o irmão, como ele vai dizer aqui. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora. E de nada venhais a precisar. Que vocês não fiquem mendicando. E você se porte com dignidade para com os de fora. Aí o povo de fora, a sociedade, vai olhar para essa comunidade em Cristo e falar assim, que povo trabalhador, que sabe viver uns dos outros, ninguém explora ninguém, todo mundo trabalha, e o que está desempregado, o que não tem, os outros vão lá e ajudam. E isso é evangelho. De forma, está implícito aqui duas coisas. O pobre, o necessitado, a viúva, o órfão, ele tem que ser ajudado. O desempregado tem que ser ajudado. Agora o preguiçoso não. Esse tem que ser chamado para tomar vergonha na cara e trabalhar. Porque a Bíblia diz, aquele que não trabalha, não coma. Então, amados, com muito amor no coração, não explore, não abuse. Cuide de ti, cuide do outro, e tudo isso em amor, nessa nova dimensão de fé que Deus nos deu. Vamos orar nesse instante? Aquietar o coração. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque seu casamento diante de Deus. Coloque seus filhos diante de Deus. E mais uma vez, vamos colocar a terra diante de Deus. Esses dias têm nos mostrado que até a vida pode melhorar. Se nós melhorarmos o coração, é óbvio. Então vamos orar com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. Você que está desempregado, não está tendo sustento, procure os irmãos. Eles vão te ajudar. Nós estamos aqui para caminhar juntos uns com os outros. Mas tendo a oportunidade de trabalhar, trabalhe. Não fique na preguiça, não. Levante e ande. Em nome de Jesus, e as portas vão se abrir. Porque a gente tem que viver com dignidade. Deus, obrigado por esse encontro. Por esse momento que estamos lendo mais uma porção da Tua Palavra. Venha o Teu reino sobre nós. Ensina-nos a trabalhar com dignidade. Ensina-nos a amarmos uns aos outros. A progredirmos cada vez mais no caminho. Imitando Jesus, o caminho até os céus. Obrigado, Pai, pelos nossos cônjuges. Santifica as nossas relações. Abençoe os nossos jovens adolescentes. Abençoe aqueles que estão desempregados nesse instante. Te colocamos no altar, Pai, cada um deles. Abra as portas. Permita que eles se levantem e não fiquem no ócio, Pai. Oh Deus, com a mente vazia, com o corpo, Pai, adormecido. Oh Deus, que a mente se ocupe, que o corpo movimente. Sim, Pai, porque isso é bom. Isso agrada o Senhor.
trabalhar com as próprias mãos, ter o que comer, ainda ajudar o próximo necessitado. Então abra as portas para cada um. Oh Deus, ainda em tempos de crise, nós entendemos que quando se levanta para fazer o bem, o Senhor abre as portas. Então cuida de nós, cuida de cada um que está lendo a Bíblia conosco agora. Aquele pai que defraudou o irmão, aquele que está em processo de prostituição na lascívia. Oh Deus, que o Senhor o perdoe nesse instante, que o coração dele seja perdoado, seja quebrantado e volte, Pai, para a simplicidade, para a graça, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Sim, Pai, não tem nada oculto no chão da terra. A nossa vida é um verdadeiro flagrante, Pai. Guarda-nos em Cristo, proteja-nos de nós mesmos, livra-nos do tentador e não nos deixe cair em tentação. Porque teu, Pai, é o reino, o poder e a glória para todos sempre. É assim que nós oramos em o nome de Jesus, no poder do teu Espírito que em nós habita. Amém, amém e amém.